Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em nome de Jesus neste santuário para o mesmo propósito, bem dizer ao Senhor, comunhão uns com os outros, meditação na palavra. Vamos dar início com uma oração. Vou pedir a nossa irmã diaconisa Cleide nos dirija ao Senhor, orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado a Deus que podemos estar nessa casa nessa noite para ouvir mais uma porção da Tua palavra. Se eu posso, Senhor Deus, estar vivo em nossos corações, em nossas mentes, possamos, Senhor Deus, estar aprendendo mais uma porção da Tua palavra nessa noite, possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia, Deus. Esteja, Deus, Senhor Deus, nos abençoando e perdoando, Senhor Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 154, Amparo Divino. Aos que tem voz aí boa, né, os coralistas, né, nos acompanhem aí. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu goze o teu eterno amor. Vamos abrir o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8. Esse texto é uma das bases para o tema que nós vamos refletir nesta noite, tema doutrinário, sobre Jesus Cristo e o seu tríplice ofício. Para alguns, profeta, sacerdote e rei. Para mim, eu prefiro no lugar do profeta, depois vocês vão descobrir por quê. Eu prefiro a expressão Messias. Então, é o tríplice ofício de Cristo, só que Messias, sacerdote e rei. Esse texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 8, um texto clássico da carta magna, chamada por Lutero, onde Paulo, concluindo que a salvação, quando você percebe o capítulo 3, capítulo 5, depois 6, 7 e 8, o 8 aqui seria como que a conclusão de que a salvação é exclusivamente um propósito de Deus, manifesto e concluído em Jesus, e nós somos agentes passivos. Se a gente for citar o texto constitucional, nem mesmo a fé, como se diz, né, é nossa, né? É uma dádiva de Deus, o Espírito Santo, que fez brotar em nós para que nós, escolhidos, pudéssemos crer em Jesus. Então o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, é cirúrgico ao dizer que aqui estamos. Poderá ler um texto, um versículo conforme a sua escolha. Vou começar lendo o 31, depois cada um de nós poderá fazer aí a leitura também. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente por ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede
pede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia a dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala, né? Na segunda carta, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo tinha, entre aspas, mania de escrever difícil. E até hoje, para muitos, ainda é, porque é o teólogo do Novo Testamento, né? É o doutrinador, é o evangelista, é o pastor, mas é também o teólogo. Ou seja, toda a teologia que nós construímos, a base doutrinária que nós conhecemos, vem da pena escrita por este grande servo de Deus. Então, esse texto é bastante esclarecedor por algumas razões que rapidamente eu quero compartilhar com vocês, né? Quando ele coloca, que diremos à vista destas coisas, a gente sabe, né? Essas que estão bem próximas de nós. Ele listou todas essas coisas nos capítulos anteriores, né? Ou seja, que a salvação humana não se dá pelas obras, não se dá pela sua capacidade de fugir do pecado, não se dá pelos seus méritos, quais sejam, por exemplo, você desviar do pecado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu procuro não maltratar as pessoas, eu procuro andar de acordo com o ensinamento do Senhor, por mais que você consiga 100% no projeto, né, de livrar-se do pecado, né, um deles você não vai conseguir, que é reconhecer que nós nascemos em pecado, nós somos fruto do pecado. Está lá em Gênesis capítulo 3, a partir de Adão e Eva, todos nós estamos fora da glória de Deus, né? Então, por melhor que seja, né, a pessoa religiosa, né, ela precisava do perdão de Cristo, porque foi em Cristo, na sua morte e ressurreição, que nós fomos perdoados. Então, Paulo trabalha tudo isso a partir do capítulo 13 de Romanos. Quando ele chega aqui, ele faz um resumo, o presbítero Marlene, dizendo então, diante de tudo isso que vocês viram, né, quem pode, né, dessas coisas, se Deus é por nós, ou seja, se Deus foi capaz de fazer tudo isso por nós, e ele dá o exemplo primeiro, no verso 32, né? E qual foi o exemplo primeiro que ele disse? Deus foi capaz de fazer tudo isso, e para fazer tudo isso, ele tem como propósito, né? Teve como propósito trazer Jesus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, ele coloca aqui vários elementos para listar por que nós chegamos a essa condição de que a salvação é pela graça, tá? Que Cristo é o nosso mediador, o tema da nossa reflexão doutrinária hoje. Então ele diz, porque Cristo foi uma dádiva de Deus, Cristo é um projeto de Deus, Cristo é o propósito de Deus. Um teólogo suíço, Calbar, dizia que a cruz estava no coração de Deus mesmo antes da criação, ou seja, não foi uma coincidência, não foi um acidente de percurso, o projeto ou o propósito da salvação. Depois ele entra no segundo tema, presbítero Milton, no verso 33, falando sobre acusação. Quem intentará ou quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Por que acusação? Porque uma das características atribuídas já desde o Antigo Testamento a Satanás, a mais conhecida está no livro de Jó, é a acusação. Acusação de quê? E diante de quem? Né? A acusação de que nós jamais teremos condições de desenvolver uma vida de santidade, uma vida plena, uma vida santa. Tanto que em algum momento que a gente tem ali um pequeno deslize, se alguém vê, então, está vendo, né? Então ele vai, como dizer, faz a denúncia. Então, diante de Jó, naquele conselho divino, Satanás aparece e diz, olha, está vendo? Ele só é santo, né? Só é religioso porque ele está cheio de bênçãos materiais, o senhor tem cuidado muito dele, né? Toca nas coisas dele. Então vocês conhecem a história. Então a ideia da acusação vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, né,
A primeira cena aparece Deus perguntando para Eva: Eva, o que fizeste? Aliás, pergunta para Adão, né? Adão, o que fizeste? Aí vem a primeira acusação: eu não, ela. Eva, o que fizeste? Eu não, a serpente. Né? Aí vamos imaginar naquela escala, né, de ascensão ou de descensa, né, enfim, decrescente, né? Aí perguntar para a serpente: serpente, o que fizeste? Não, foi o sapo. O sapo que fez? Não, foi a barata, né? Então percebe? Então vem na nossa natureza mesmo, né? De... E olha, foi o Adão, né? A mulher que tudo me desce. É bem mais grave do que... Exatamente, né? E de cara o Adão ainda acusa dois, né? Porque ele fala assim, ó, é a mulher que tu me deste. Não tinha outra melhor não, né? Mas, né? É a que tu me deste, né? Percebe? Então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele fala assim, não tem, por quê? Porque é Deus quem justifica. Deus sabe que nós somos, não? Ou que nós estávamos expulsos. Foi Ele mesmo quem nos expulsou da sua presença. Aí ele entra no terceiro tema, condenação. Quem condena? 34, quem os condenará? Mas não tem condenação. Cristo Jesus morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está, não só ele morreu, ressuscitou. Portanto, a condenação caiu sobre Cristo na cruz, a morte pelo pecado, e não bastasse isso, ainda está à direita de Deus, verso 34, vamos ler o resto do final, né? O final, ressuscitou o qual está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Ele entra no quarto tema, quem nos separará? E por que aqui, presbítero Helvig, a separação? Porque exatamente com o pecado, Adão e Eva foram expulsos, separados, mas em Cristo nós fomos reencontrados. Deus se reaproxima dos seus eleitos por meio da morte e ressurreição. Então Paulo entra no quarto tema e fala, então, e quem vai nos separar? Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? E aí ele vai colocar então situações da nossa existência humana, do dia a dia. Então ele coloca uma lista enorme: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Depois uma metáfora, ou seja, a nossa vida, se a gente for comparar a nossa existência humana, é como uma ovelha que está, ou hoje seria, né, num frigorífico, tem lá 200 cabeças para serem abatidas, ou seja, é questão de algumas horas e tudo vai passar, né? Então a nossa vida, Paulo usa essa figura de linguagem, só que usando a linguagem da ovelha, ou seja, ela já está no abatedouro, é questão de horas, né? Vai morrer, vai terminar. Então a nossa vida é assim, a qualquer segundo, a qualquer momento, tudo passa, né? Então nesse contexto nós já fomos transformados, fomos perdoados, Deus exercendo sobre nós o cuidado, Cristo intercedendo por nós. E depois então no verso 37, quinto elemento, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. E aí ele vai de novo entrar em outras circunstâncias que a gente poderia pensar, mais alguma coisa que você consiga pensar que possa te afastar de Deus. Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, ainda que nós estejamos transmitindo aqui, com todo respeito aos nossos irmãos e irmãs arminianos, que não tomaram posse da doutrina calvinista, ou pelo menos reformada, de que nós cremos na perseverança dos crentes. Aqueles que Deus chamou em Cristo, lavou, purificou, transformou e guarda debaixo das suas asas, usando a metáfora que Jesus usou em Mateus 23, né? Ele coloca aqui nesse texto, Cleide, uma sequência enorme de situações que você poderia pensar em qualquer situação que você perderia sua salvação, ou que você estaria longe de Deus ou fora de Deus. Paulo te inspira a pensar no que você é capaz de pensar que você poderia ser, de alguma forma, perdido de Deus, né? Ou perdido por Deus. Eu sei que o Roberto tem uma tese, né? Mas a tese calvinista eu acho que vai além. Eu tenho certeza da salvação, mas não sei o dia de amanhã. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Tanto que
no verso 38 ele coloca, ele te responde. Tem para mim, Roberto, que ele te responde, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas agora que você consegue ver. Hoje você está crendo em Deus, aí você fala, mas e amanhã? Amanhã você vai continuar crendo em Deus, sabe por quê? Porque a fé que Deus colocou em você não é sua, Ele colocou em você. Então o porvir, você não sabe, mas Deus sabe. Então você está guardado. Ah, mas se eu me afastar, sim, mas se se afastar, todos nós estamos sujeitos. Filho pródigo, aliás, na confissão de fé de Westminster, fala exatamente isso. Os verdadeiros eleitos de Deus podem se afastar, sim, vão pecar, vão, mas antes da sua chamada, até porque quem chama é Deus, não é você que escolhe morrer. Deus marca o dia, Ele chama no dia certo, na hora, e antes de Ele te chamar, você vai prostrado reconhecer a glória de Deus. Se não reconhecer, não era eleito, era religioso só. Então a conta fecha sempre, né? Por quê? Porque nós somos eleitos de Deus. Para terminar aqui, depois a gente volta, né, com outras passagens bíblicas, né? Então eu posso pecar à vontade, pastor? Quem fala assim ainda não foi transformado pela palavra e nem muito menos pelo Espírito Santo de Deus. Quem fala com medo de perder a salvação, por isso tem que se esforçar, na verdade ainda não compreendeu, se não converteu, achando que a religião entra no lugar da experiência transformadora do Espírito Santo. Não, aqueles que Deus transformou no poder do Espírito Santo, habita-os, né? E é Ele, o Espírito Santo, quem te convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é o medo do pastor descobrir que você cometeu algum pecado e está em falta com Deus. Não, essa função não é minha, muito menos a denominação, essa função é do Espírito Santo. Eu não quero, até porque eu não vou cumpri-la de forma perfeita como Ele faz, né? Até mesmo antes da gente pecar, quando a gente está na areia movediça, antes de botar o pé lá, né, Luísa, ele já fala assim, ó, aí é campo minado, não pisa, ou seja, essa é exatamente, como diria meu professor de saudosa memória, Antônio de Godoy Sobrinho, né, essa é uma condição precípua do Espírito Santo, ou seja, ninguém tira dele essa condição, ou seja, é dele a condição de te, né, ativar a sua consciência, né, de que maneira você deve andar diante de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vou pedir a presbítera Marlene que nos dirija ao Senhor nesta oração. Oremos. Estamos aqui na tua santa casa, Pai, reunidos, ó Deus, em comunhão contigo, Pai, para aprendermos, para estudar a tua santa palavra. Que teu Espírito Santo venha estar conosco, Senhor, venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para o entendimento da tua palavra, o que o Senhor quer que cada um de nós ouçamos e o que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Possamos nos preparar, receber a palavra e levá-la, Senhor, a tantas pessoas que ainda não conhecem. Abençoe, Senhor, a vida do teu servo que está à frente, Pai, que está nos ministrando a palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, também esteja com ele, Pai, que ele venha falar, não através dele, da sua vida, mas o Senhor colocou em seu coração. Amém. E que é importante para as suas vidas, Pai. Abençoe mais uma vez a cada um que adentrou. Com a tua mão poderosa, Senhor, como você tem cuidado de cada um de nós. No nome santo e precioso de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Cantemos o hino 210, falando em vida com Deus, comunhão. Este belíssimo cântico nos sugere uma vida mesmo de santidade diante do Senhor. Tua vontade faze, ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Pera um pouquinho, eu acho que nós estamos fora. Acho que eu está fora, né? Não conhece esse?
É? Lá, ó, ajuda nós aí a tirar esse hino aqui, lá, ó. Né? Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo como tu és, ouve os meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive não cai, guia minha vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar, vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Vai na raça, né? É isso aí. É. Com o instrumento, então, além da voz, né? Bom, a gente imagina que lá em Genebra, na Catedral de São Pedro, sem nenhum tipo de órgão, né? Quer dizer, de instrumento, né, Oscar? Lá que nasce o Saltério de Genebra, que era um tipo, então, de imitação do canto gregoriano. Então imagina aquela catedral com centenas e centenas de gente cantando, só mesmo com o instrumento da voz. Devia ser realmente maravilhoso, né? Agora está quase fechando, né? Sim, infelizmente. Segundo informações, uma realidade da... Tem no máximo 30 pessoas, né? 30 pessoas? Presentes, né? Sei, misericórdia. Falta um calvinho para levantar as sentinelas para obrigar o povo a voltar para a igreja, né? Que era obrigatório, que morar em Genebra você tem que ir para a igreja domingo tomar a Santa Ceia e ouvir a pregação. Era coisas interessantes. Messias, sacerdote e rei, o tríplice ofício de Cristo, para a gente trabalhar esse tema de Jesus exclusivo mediador, né? Deus encarnado em Cristo, na força do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, então, é a autora absoluta da criação e da redenção, né? E é disso que nós vamos aqui hoje refletir. Temos 35 minutos para refletir sobre esse tema. Bom, então nós vamos começar pegando os textos-chave do Antigo Testamento para a gente trabalhar esse conceito base do tríplice ofício de Cristo. O primeiro deles, de forma profética, aquele que viria seria exatamente o cumprimento profético, Isaías, Jeremias, e ele seria então o Messias enviado. Então, vamos começar com a profecia registrada em Isaías capítulo 9. Vamos fazer assim, eu vou distribuir os textos, e aí vocês participam também, e ocasionalmente a gente vai comentando aí a partir do tema, tá? Então vamos começar aqui. Luísa, Jeremias 31 a 33. Bom, como você vai usar o celular, né? Então depois liga na hora. Jeremias 31, a hora que eu falar Jeremias 31, eu vou lembrar que é você. Selma, Isaías capítulo 1, verso 11 até o 17. É bastante coisa, viu? Cleide, Isaías 9, 6 a 7. Milton, Isaías 53, 2 versos, que o texto é bastante conhecido, o 3 e o 12. Depois, Lilian, do outro lado do banco, Lucas 4, um dos meus preferidos, 16 a 18. Marlene, Hebreus 7, 20 a 28. Vamos passar para o lado de cá também, viu? Fica tranquilo. Vera, Mateus 12, 28. Marcos, Gênesis 3, 14 e 15. Seu João, tem espada aí? Se o ladrão vir, se eu desarmado, o senhor perde, hein? Seu Oscar, Apocalipse 12, verso 9.
Helvig, 2 de Coríntios, outro texto clássico que amo de paixão, 2 de Coríntios 5, 17. Miriam, Gálatas 5, verso 18. E os demais aqui, ocasionalmente, a gente vai citando, tá? Bom, então nós vamos começar com duas profecias apontando para o Messias, né? A palavra Messias em hebraico, que aparece muitas vezes, e sobretudo será o elemento central do Novo Testamento apontando para Jesus. É Meshiá, a palavra hebraica Meshiá, e significa ungido. Essa unção veio de muitas passagens bíblicas demonstrando, por exemplo, a unção dos reis, a unção do profeta. É muito curioso, por exemplo, quando o profeta Elias está terminando o seu ministério, ele vai chamar o seu assistente, que é Eliseu, e aí já é conhecida toda a glória ministerial de Elias. Quando Eliseu é chamado, né, ele diz: eu vou, mas só que eu quero dupla porção, né? Ou seja, aquela ideia de que a unção do Senhor, para eu conseguir esse ministério, né, ser, como se diz, né, vitorioso nessa carreira, eu preciso da unção do Senhor. Então todos os líderes que vocês vão perceber no Antigo Testamento, o tempo todo essa fundamentação de que Deus chama, Deus capacita. Então é na autoridade de Deus, é na autoridade do Espírito que você realiza, né, aquilo que é o propósito de Deus. Pastor, talvez você perguntaria, e tem personagens bíblicos que fizeram por conta própria? Tem vários, né? Tem vários, aqueles que foram, por exemplo, segurar a arca desavisadamente, aqueles que foram oferecer, né, fogo estranho. O mais curioso para mim, né, é o bonitão chamado Absalão. Para mim o mais curioso, porque é bastante didático, porque é uma história longa, né? Chega lá um político sem vergonha, naquela época já tinha político sem vergonha também, né? Chega lá, fala umas coisas, já imaginou? Imagina assim, um cara de uns 65 anos, um cara maduro assim, né? Vê um jovem bonito, que a Bíblia fala isso, viu, Luísa? Que pensa num cara malhadão, né? Saradão. Fala assim, era Absalão. Aí ele chega lá e fala assim, esse cara, né? Chegou lá aqui no ouvido, ó, sabia que você pode ser rei? Eu? Imagina assim, eu? Sim. E aí começa, vai até ele tentar depor o pai, né? Então, como é que foi, né? Foi escolhido? Não. Como é que terminou? Com a cabeça na forquilha da árvore, terminou assim o reinado dele, né? E a forma que começou, né? Precisando humilhar o pai, aquela cena da, né, sacada gourmet com aquele tanto de funcionárias do rei Davi, e ele vai lá e abusa delas na frente de todo mundo, depõe o pai com armas, com exército, uma coisa horrorosa, né? Davi sai correndo. É assim. Então Deus não chama, você vai por conta própria. Você vai por conta própria, se prepara, mais cedo ou mais tarde vai terminar em nada, tá? Agora, aqueles que Deus chama, Ele capacita, Ele unge, dá sabedoria. Não se preocupe com o que você vai dizer na hora certa, né? Eu hei de colocar na sua boca. Então onde você botar a planta do teu pé, ali estarei contigo. Então é assim. Então essa expressão Meshiá aponta para a ideia de que é um propósito, Miriam, de Deus. Deus está ungindo os seus escolhidos, e por isso é essa unção que vai fazer com que o propósito de Deus seja estabelecido. Se por alguma razão o propósito começar a ficar em segundo plano, Deus troca o escolhido, coloca outro lugar. Começou com Saul. Saul achou que podia ser maior do que a obra. Tira, separa, traz Davi. Vai até o final, vem Salomão, né? E assim vai. Os profetas, a mesma coisa. Tinha profeta que também se achava, né? Achava que podia ser profeta por conta própria. Enfim, em algum momento a gente vai perceber essa transição entre Isaías capítulo 9. É a Selma? Então é a Cleide. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso. Amém. Bom, se esse texto não for lido no Natal, numa cerimônia de Natal, alguma coisa de errada aconteceu, né?
Porque ele exatamente liga a profecia, onde está terminando a lei, está terminando o sacrifício. Daqui a pouco você vai entender o sacerdote, porque o sacerdote, então na profecia divina, né, a partir do tronco de Jessé, Davi é filho de Jessé, então a partir do tronco de Jessé, Deus vai levantar um menino, uma criança. Então a profecia é essa: um menino nos nasceu, né, um filho se nos deu. Então quando chegar o Cristo já, 700 anos depois, a ligação será exatamente essa, ó. Esse é, né, o menino, o Messias esperado. Pode falar. E a certeza é tão grande que ele já usa o verbo no passado, né? Ele não diz nascerá. Sim, exatamente, bem colocado. A Simeão, tem um chocolate aqui, quem se lembra, quem foi Simeão? No Novo Testamento, a dica é o livro de Atos. Lembra? Quem foi Simeão? Carregou a cruz de Jesus? Não, aquele foi o... Simeão, é porque nós estamos... a dica é segurar a criança, né? Nasce Jesus, Simeão, né? Fica sabendo, vai visitá-lo. Quando ele chega, ele pega a criança, e a expressão é linda, né? Que ele pega Jesus no colo, ergue assim, né? Fala assim: os meus olhos viram a salvação, né? Então, é uma ligação direta. O Messias é o cumprimento desta profecia, tá? Tá, vamos passando para adiante. Agora, por que a profecia do Messias, ou por que a profecia de uma nova aliança? Por conta do que você vai ler. A gente vai ler duas passagens primeiro. A gente vai ler mãe e filha. Você vai ler Isaías capítulo 1, verso 11 a verso 17. E na sequência a gente tem que ouvir Jeremias 31, porque faz exatamente a ligação direta. Por que Deus nos promete o Messias? Porque ele chegará. Em que momento a antiga aliança, né, que é a aliança feita por Deus, ela será desconstruída, ou seja, descontinuada? Pode ler, Selma, Isaías 1, 11 até o 17. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos e de cordeiros nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem você quereu só pisar nos meus atos? Não continuei a trazer ofertas rãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa dos viúvas. Bom, é um texto autoexplicativo, né? É um texto autoexplicativo. Agora, o que é curioso nesse texto, irmãos e irmãs, é que foi o próprio Deus, através de Moisés e Arão, que instituiu esses elementos com os quais o ser humano estaria construindo um caminho de santidade. O próprio Deus, né? Cada regra, cada lei, cada preceito, os meus juízos, os meus mandamentos, para o seu bem, para que você prospere na terra. Então, tudo para o nosso bem. Ocorre que aonde o ser humano põe a mão, ele mancha, ele negocia, ele discrimina, ele faz, ou seja, é a marca do nosso pecado, é a marca de onde nós viemos. Então chega uma hora, a palavra é dura demais. Olha, quando vocês oram, eu não ouço mais, porque é fingimento demais. Eu não suporto solenidade, né, reunida com as mãos cheias de sangue. O que ele está dizendo? As pessoas matavam, literalmente, né? Por exemplo, há uma história, não tem na Bíblia, tem uma base para isso ser, no mínimo, verdade. Que quando o marido casava com a mulher,
Então o judeu casa com a judia, se porventura depois de um tempo ele enjoasse, desculpa a expressão, viu? Ele enjoasse dela por alguma razão, né? Ele tinha que ter um elemento muito forte para divorciar. Então geralmente o elemento forte era adultério, mas se ela fosse honesta e não adulterasse, ele tinha que criar uma situação. Como era muito difícil, né? Eles forjavam a morte da mulher, porque aí viúva ele podia casar de novo, né? Então há muitos contextos em que o profeta vai dizer por que aquele religioso vai para o templo, né, oferecer o sacrifício, vai adorar a Deus, né, e ali ninguém sabe, porque foi forjado. Sabe aqueles malucos que acham que vai conseguir fraudar a seguradora, seu Oscar, que forja ali, deixa o carro em algum lugar estrategicamente para ser roubado, ou bota fogo na casa. Tem até um ex-jogador de São Paulo que fez isso, na Alemanha inclusive, né? 3 anos de cana, né? Percebe? Então tem os malucos que acham que isso é possível, né? Então, para Deus, de novo, a questão do Espírito Santo fazendo essa função de vigilante para o nosso bem. Então escondeu do sacerdote, escondeu das pessoas, fez a coisa como que o crime perfeito, né? Mas as mãos estão cheias de sangue. É num contexto como esse, Selma, que Deus vai dizer: olha, eu não suporto iniquidade associada à solenidade. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Essas orações eu não ouço. Então chega uma hora, não dá mais. Aí é o texto que vai nascer a profecia da nova aliança. Luísa, Jeremias 31 a 33. Pode ler, por favor. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí, até aí. Bom, então você tem o seguinte, né? Na nova aliança, o ser humano será, né? Ou agora o eleito de Deus, o escolhido de Deus, o religioso, será passivo. Não dependerá mais dele, entendeu? Entre aspas, construir a sua santidade, construir a sua condição de ser aceito diante de Deus. Porque no Antigo Testamento ele era capaz de fazer isso através da lei, só que ele burlava a lei, né? Ele burlava a lei. Por isso, texto forte que você lê, né? A nova aliança que estou fazendo com vocês não será mais como a que eu fiz com os vossos pais, ou seja, a tradição. Por quê? Porque os vossos pais anularam. Anularam como? Fazendo o que eles estavam fazendo. E como será então essa nova aliança? Essa nova aliança, olha só, eu lhes imprimirei. Então veja quem é ativo, o agente ativo. Deus está, ele é ativo. Eu lhes imprimirei, aonde? Aqui na mente. Mente é o que? É consciência, é saber, né? Você sabe, né? Imagina, estamos na época de preencher o imposto de renda, né? Então agora está tão difícil. Antigamente era como, não, doutor, vem cá, dá ali, vamos, a notinha básica aí, né? Tá. Então o crente fazendo isso, ele fazia, mas ele sabia, opa, pera lá, né? Além de pecado, ainda é crime, né? Então percebe, estou usando uma metáfora para dizer o seguinte: no Novo Testamento, na nova aliança agora proposta, Deus vai colocar na consciência, portanto você vai saber os termos, mas ele vai fazer algo diferente, ou algo superior ainda. Ele vai colocar também aonde? No coração. Então o coração dá a ideia de sentimento. Então agora, no Novo Testamento, não é por obrigação, ter que cumprir a lei, né? Mas no Novo Testamento é também um sentimento, ou seja, onde você coloca, né, ter prazer em fazer isso, e não para agradar alguém, não para impressionar alguém, mas ter prazer, né? Como o salmista vai falar, ter prazer na lei de Deus. Então a nova aliança agora é essa,
para isso ele vai exatamente cumprir a partir do seu escolhido, Messias Salvador, a partir daquela profecia que nós já lemos aqui no capítulo 9. Próximo texto, Milton 53, 3 e 12. 3, 12, né? Isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por isso, eu lhe darei muitos anos a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ok, obrigado. Bom, então é o seguinte, tem aqueles estudiosos, né, os que a gente chama na academia, né, de exegetas, que são aqueles especialistas que viram o texto do avesso e aprende tudo sobre a composição literária, gramatical, histórica, arqueológica, ou seja, eles conseguem recuperar muita coisa da construção do texto e, né, do tema em si tratado num determinado trecho da Escritura, né? Então é muito comum você encontrar esses exegetas que dizem que Isaías 53 não faz menção ao Messias. Só que eu tive a honra de conhecer o professor Milton Schwantz, doutor em Antigo Testamento, alemão, viu? Milton Schwantz, alemão, enquanto estudei no Metodista, e um dia assistindo uma palestra dele, ele falou assim: há alguns textos na Bíblia que já estão traduzidos, e não adianta o exegeta querer trazer informação nova, que a igreja já incorporou aquilo, e é aquilo que ela crê, e você pode falar o que você quiser sobre determinado texto, que é daquele jeito que ela vai acreditar. E aqui, sendo crente, como sou mesmo, esse texto para mim, ele na acepção da palavra, ele aponta para exatamente Jesus, porque é muita coincidência. Por exemplo, no verso 12, quando ele lê, né, que ele será contado entre transgressores. Olha, como é que Jesus foi crucificado? Onde que ele estava? Né? Ao lado de 2 ladrões. Teria que ser muita coincidência para um texto que foi escrito centenas de anos atrás, Isaías 53, para depois ter tanta coincidência com Marcos, né? A primeira fonte, que vai ser escrita bem depois, né? Ou seja, para mim a profecia está sendo cumprida. Esse é o Jesus que vai levar sobre si, ou o Messias que vai levar sobre si o peso do nosso pecado. E no verso 12, vai interceder por muitos, não diz todos, porque afinal de contas nós sabemos biblicamente que a salvação não é para todos, ela é oferecida a todos, mas nem todos serão salvos. Presbítera Lília, partindo para o Novo Testamento, para concluir o conceito de Messias, temos aí Lucas 4, verso 16, verso 18, e aqui a gente fecha o primeiro ofício de Cristo, que é a sua messianidade. Indo para Nazaré, onde foram criados, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Obrigado. É extraordinário, ainda mais na linguagem da teologia de Lucas, né? Lucas, eu costumo brincar, né, que é um dos teólogos pentecostais do Novo Testamento. Ele escreveu Lucas e escreveu o Evangelho, e escreveu também Atos dos Apóstolos. É o teólogo do Espírito Santo, né? E esse texto é extraordinário, porque Jesus entra numa sinagoga, né? Dão-lhe o livro e ele encontra a passagem do profeta Isaías, né? E vai como que recitá-la, mas depois, como se diz, numa pregação, incorporar aquilo como uma construção. Barth chamaria do que? Um evento novo. Então tinha uma promessa. Então para mim naquele momento, na sinagoga é o que? O evento, ou seja, está acontecendo aqui aquilo que era o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para, preposição, então aqui, prepara, agora, 2 pontos, ungiu para quê? Proclamar libertação aos cativos, libertar os presos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é anunciar o ano da remissão do Senhor, ou seja, chegou o tempo do quê? Do cumprimento profético. Então, como nós estamos estudando Marcos, Jesus é o Messias esperado. Então o Messias esperado é aquele menino nasceu de Maria, por obra do Espírito Santo, aos 30 anos aproximadamente, cumprimento de novo, Isaías 40, João Batista fazia o quê? Batizando nas proximidades da Galileia, no Rio Jordão, aparece Jesus e por ele é batizado, de repente o Espírito Santo desce em forma de pomba, ouve-se uma voz do céu, dali inicia Jesus o seu ministério. Portanto, cada detalhe que vai apontando então para esse primeiro ofício de Cristo. Qual é o primeiro ofício de Cristo? Para ser o nosso mediador, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Então vamos recapitular. E ungido para quê? Deus tem um propósito. Vera Fernandes, Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Ele vai cumprir o propósito de salvação, ele vai alcançar os seus eleitos, e para isso ele chama pessoas. Primeiro aquelas que prepararam, e em Cristo agora como o quê? Como consumação. Então Cristo é o Messias esperado. Então o primeiro ofício de Cristo é a sua condição então de Messias, o nosso Redentor. Irmãos e irmãs, alguma colocação sobre isso? Podemos passar para o segundo ofício? Sacerdote. Quem vai ler Hebreus 7? Marlene? Irmãos, se vocês quiserem encontrar esse texto, que eu acho bastante didático, seria interessante a gente conferi-lo. A Marlene lê e a gente acompanha lendo, ouvindo a leitura, mas com os nossos olhos também, né? Hebreus capítulo 7, a partir do verso 20. Pode ler, presbítero. Só um minutinho, viu, Marlene? Só para a gente não perder o contexto aqui. Então, havia uma sucessão de sacerdotes. Você já havia ali toda uma sucessão, porque os levitas, desde a época ainda de Arão, não receberam terra para plantar, viu? Não tinha aquela chacrinha lá para plantar, para criar porco e tal, para sustentar a casa. Então, eles viveriam do templo. Então, todas as outras 11 tribos fariam a oferta, o dízimo, e o levita viveria daquele sustento do templo. Então vem da descendência até a época de Jesus. Então, quando é que terminava o sacerdócio? O sacerdócio? Quando o sacerdote morria. Por isso que ele vai colocando toda essa sequência aí. Detalhe, né? Jesus não é levita, né? Ele é o Messias. Mas aí vai usar essa linguagem de associação. Ele é o sacerdote porque ele fará o sacrifício e ele não vai terminar o seu sacerdócio com a morte, porque ele morrerá, mas ele ressurgirá. Então percebe a ligação teológica que o autor de Hebreus está fazendo, né? A comparação. Então aquela sucessão infinita de sacerdócio vai terminar exatamente com Cristo. Por quê? Porque ele é o último sacerdote. O que ele vai falar, o que ele vai fazer como sacrifício, ele vai interromper para sempre a necessidade de sacrifícios. Pode continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, imutável, sem malícia, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os
Obrigado. Foi o Martim Lutero, o reformador, que usou a expressão latina, né? Simul justus et peccator, né? Ou seja, que o ser humano em Cristo é simultaneamente justo e pecador. Por que isso é importante na linguagem do reformador Martim Lutero? Mistura de João Calvino com Martim Lutero, né? João Martinho, né? Martim Lutero. Por que isso é importante? Porque exatamente vai cessar, como a Marlene acabou de dizer, de ler em Hebreus, vai cessar aquela continuidade efetiva necessária para cada pecado cometido. Você ia lá e recomendava do sacerdote o sacrifício. Então, por que ele é simultaneamente justo? Bom, e pecador? Ele é justo porque agora, cada pecado que ele comete, Luísa, o Espírito Santo que habita esse crente, ele convence. Jeremias 31, por isso que eu chamei o seu nome, foi o texto que você leu. Então, a lei de Deus estará impressa onde? Aqui, na consciência e também no coração. Então, a cada vez que nós estamos diante de algo que está, né, fora do propósito de Deus para nós, que a gente chama de pecado, porque a palavra pecado é errar o alvo, né, tanto hebraica quanto grega, dá essa ideia de fugir do alvo que Deus tem estabelecido para nós, de comunhão e santidade. Quando então a gente comete um pecado, a gente não invalida, não interrompe, não descontinua o projeto de Deus, porque o projeto de Deus já está concluído. Ele já nos salvou. Cristo já morreu e já ressuscitou, já venceu. Então nós já somos salvos. Eu não gosto da palavra porque ela é a mais utilizada. Nós estamos num processo de salvação. Não, nós não estamos num processo de salvação. Processo é algo que não está terminado, está acontecendo. Não existe processo de salvação. Existe salvação. Ou nós somos salvos ou não. Não estou mais ou menos salvo. Não, ou é ou não é. Porque Paulo usa a expressão, por exemplo, morte. Morre para o pecado, morreu, acabou. E nasce para uma vida nova. Então esse nascer de novo é a nova identidade. Porém, como ele fala em Romanos 7, uma nova identidade num corpo velho. Por isso nós somos pecadores, simultaneamente justos, porque Deus em Cristo nos justificou. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ungiu, deu autoridade, deu poder. Jesus sem pecado, assume a condição de sacerdote. Então ele é tanto aquele que vai oficiar, que é o sacerdote, oficiar o sacrifício, e ele é também o próprio cordeiro que está sendo imolado. Então olha só, Deus faz absolutamente tudo, até a fé ele coloca em nosso coração, e por meio do Espírito Santo ele nos convence, ativa, acende o Wi-Fi e nos faz crer. E aí a gente pergunta, depois de fazer tudo isso, ele vai deixar a gente em algum momento se perder? E aí eu não me aguento, o texto está anotado aqui, a gente tem que correr para lá para não perder o fio da meada aqui. Abra comigo, todo mundo, viu, por favor, abra comigo 1 João 5,18. Depois de Deus feito tudo isso, desde o princípio feito tudo isso, a gente acreditar que por algum momento, algum pecado cometido, a gente vai perder a salvação. Não. 1 de João, capítulo 5, e vocês sabem que João é o teólogo que vai usar a expressão o tempo todo, em todas as cartas e no Evangelho, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, e daí morre para o pecado, nasce para uma vida nova. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele não fala, não peca, porque a ideia de vida é aquilo que está acontecendo. Assim, estou mais ou menos vivo, mais ou menos morto. Não, ou você está vivo, ou você está morto, né? Então, dá a ideia de algo estático. Viver é o oposto de morrer, né? Então viver é identificado aqui como um estado. Qual é o seu estado? Vivo, né? Então ele diz, olha, aquele que é nascido de Deus não vive o estado de pecado, porque o estado de pecado é o quê? É alguém que ainda, Luísa, não recebeu a consciência, a lei de Deus,
Ou seja, o reconhecimento de que Cristo é Senhor, o reconhecimento da nossa condição de pecado, está aqui, uma consciência, ter clareza racional, reconhecer Cristo como Senhor, e no coração sentir, misteriosamente, por meio da fé, sentir, né? Com as nossas faculdades mentais e emocionais, sentir, crer que Ele é o nosso Senhor, né? Bom, quando isso acontece, qual é o nosso estado? Nosso estado é de uma vida nova. Então, nesse estado, Selma, de vida nova, nós não pecamos em paz. Toda vez que nós pecamos, nós temos consciência, e nós mesmos, antes mesmo de ser descobertos, ninguém sabe, só você e a Santíssima Trindade. Incomoda de tal forma que você próprio se convence, né, da confissão e se confessa. Por isso ele coloca: quem é nascido de Deus não vive em pecado. Ele peca, mas é diferente de viver no pecado, porque viver no pecado dá a ideia de algo estático, ou seja, é uma condição, é um estado de. E depois, então, vamos concluir o verso 18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas, ou antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e com letra maiúscula que está aí na sua Bíblia, tá? E quem? O acusador, a serpente, o diabo, que é o texto que eu acho que é o seu Oscar que vai ler, né? Apocalipse 12, 9, é o Rio Helvig, ou seja, alguém de vocês vai ler, né? Ou seja, que a serpente, ele vai traduzir, olha, a serpente que o diabo, Satanás, é aquela mesma lá. Então, olha, não tem mais quem vai nos tirar da mão de Deus, não tem mais acusador, não tem mais dor de consciência no sentido, tudo que eu tinha construído até aqui, como um castelo de carta, um castelo de, né, um castelo de areia, ruiu, né? Não, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 Pedro 5,8, que o diabo, o vosso adversário, é como um leão, que está onde? Em volta. Se você der ali, é uma linguagem figurada, né? Ou seja, ele não tem acesso a você. Então, amados irmãos, é disto que nós estamos, na tradição reformada, nos valendo, né? De que a salvação é um estado, né? Terminal, ou seja, concluído. Não, mas não concluiu porque Cristo não voltou. Mas a conclusão dos tempos. Mas a nossa salvação terminou. Ela já aconteceu. Ela já aconteceu. A vitória já foi conquistada. Paulo vai chamar em 1 Coríntios 15, né? A única coisa que falta para concluir o que? Né? A morte. É o último inimigo a ser vencido, e sobre nós. Por quê? Porque Cristo já venceu. Ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro e único que ressuscitou. Eu me lembro que 25 anos atrás, dando uma aula sobre esse tema, e eu falei que porque Jesus é o único que até hoje ressuscitou, e alguém levantou lá a mão e disse: não, pastor, né? O filho da viúva de Naim, ele foi dando a lista, viu, Roberto? O filho da viúva de Naim, o Lázaro, né? O filho da sunamita lá, que o Eliseu estava na casa dela, né? Então, o filho da sunamita, e ele foi colocando na lista, né? Foi assim, tá, eles ressuscitaram, verdade. E depois aconteceu o quê? Foi, como assim? O que aconteceu depois? Viveu mais quantos anos? Mais 900 anos? Que seja. Mas morreu, não morreu? Morreu, pois é. Então não é aquela ressurreição que Paulo vai falar, né? Claro, é a ressurreição, Cristo é o primeiro, ele é o primogênito, porque é aquela ressurreição que é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Então, sacerdote, Marlene, no texto que você deu, para a gente concluir o segundo ofício, sacerdote é aquele que, de alguma forma, nos limpava na tradição judaica por meio do sacrifício, matando o cordeiro, a pombinha, dependendo da classe social e do pecado, né? Mas era um ritual de sangue oferecido no altar para religiosamente purificar ali, né, o povo de Deus. Ocorre que o ser humano, né, ele fala assim: se eu for fazer a comparação aqui, eu vou lá, né, vou roubar o gado do João, depois eu ofereço uma pombinha e está tudo certo, o sacrifício, estou arrependido, está aqui a pombinha, né? Então ele fez um bom negócio, vamos imaginar, né? Entra Jesus no templo de Jerusalém, né, Milton? Faz o quê? Quebra tudo. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. A minha casa será chamada o quê? De casa de oração para todos os povos. Então percebe? Então, em Jesus termina toda essa lógica
tradicional, histórica do que? Né? De se realizar sacrifício matando animais. Então Cristo é o Cordeiro de Deus, como fala 1 João, João no capítulo 1. Próximo texto, nós vamos ler Gálatas, Miriam. Já estamos terminando, viu, gente? Nosso horário já está em cima. A gente retoma então na próxima quarta-feira. Só para a gente ler mais 2 textos aqui. Gálatas capítulo 5. Eu distribuí 2 Coríntios, é o Marcos? 2 Coríntios 5,17? Quem é? É o senhor? 2 Coríntios 5,17. Então nós vamos ler, 2 Coríntios 5,17, Gálatas 4 e 6. E aí, já que você está em Gálatas, vai estar bem pertinho, lê também depois o 5, o verso 18. Então nós vamos ouvir Gálatas 4, 4 a 6. Pode ler, por favor. Obrigado. Então, só para a gente lembrar, né? Ele usa a mesma linguagem que o profeta Jeremias, né? Ou seja, o Espírito Santo vem, né? E ele coloca em nosso coração. Então, por que coração, gente? Já falei isso 1000 vezes e vocês sabem disso, né? Na nossa cultura latina, o coração é responsável pelo nosso estado de sentimento, bom e ruim. É lá que a gente coloca, né? Eu odeio esse cara, né? Eu amo essa pessoa. Está tudo aqui, né? Então, alojamos os nossos sentimentos aqui no coração. Então ele fala, o Espírito Santo está no nosso coração exatamente para ser o gestor dos nossos sentimentos. Ele é o gestor. Está lá, né? Tudo passa por ali, tudo passa por essa experiência de sentimento. Mas ele age também na nossa consciência, né? Na nossa psique, né, Oscar? Na nossa nous, a palavra grega nous para mente, ou seja, aqui, né, onde a gente faz matemática, a gente faz química, física, né, faz cálculo, né, projeta, planeja. Então está aqui, ou seja, nós temos percepção cognitiva, ou seja, massa encefálica. Então, nós percebemos esse agir racionalmente, mas nós também misteriosamente nós cremos, nós sentimos, né, essa presença de Deus aqui. Não dá para eu ensinar alguém a crer em Deus, percebe? Eu posso ensinar sobre sinais do crer em Deus. Então posso ensinar, alguém pode aprender, né? Agora crer, eu não posso fazer ninguém crer. Então percebe que é uma relação aí que na filosofia chama de dialética, de uma relação de uma coisa com a outra e que elas se intercalam constantemente. Então é uma capacidade cognitiva de você entender as coisas, mas também precisa de uma experiência de sobrenatural, experiência de sentimento, misteriosa, sentimento de fé. E o 18, 5:18, terminando. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Pronto, então se nós somos guiados pelo Espírito Santo, eu traduziria assim, gente, né? Igual a gente, semana retrasada, teve uma discussão na faculdade, no seminário, né? Mas o lugar do jejum, né? Eu falei, o lugar do jejum no Antigo Testamento. Como assim, professor? O senhor não acredita que, né? Eu falei, infelizmente, apesar de ser um dito de Jesus e um mandamento de Jesus, é difícil um crente fazer um jejum adequado. É difícil. A gente quer sempre negociar com Deus, gente. É difícil, né? Vou jejuar, para quê? Geralmente não, né? É um filho que vai passar no vestibular, né? É a casa que você quer quitar, é o terreno que você quer comprar, é a doença que você quer se livrar, né? É difícil. Para a gente quer, Senhor, eu vou te oferecer algo que para mim é muito ruim e difícil, né? Mas para o Senhor se agradar, é uma prática. Mas Jesus, né? O tempo todo, né? Jejuava, só que de forma perfeita. Se afastava,
Ninguém sabia. Mas como é que ele, né? Como é que as pessoas sabem para estar registrado? Não, depois, didaticamente e em pregação, ele vai narrar. Então ele fazia oração. Entra no quarto, em secreto, o Pai em secreto que está vendo, porque o Espírito Santo é Ele que está vendo, habita ali o seu coração, Ele sabe que você está orando, Ele sabe o teor da sua oração, Ele sabe, né, o grau de intensidade, né, de fidelidade dessa oração, Ele está lá, né? Mas a gente se especializa em orar em público, né? Aquelas frases retóricas bem construídas. Então é aqui no coração. Diz que certa vez perguntaram, né, a Madre Teresa, num convento de noviças, falando para as novas que estavam chegando, e então ela disse, né, que a média de oração dela era de 5 horas, né? Uma vez só por dia, mais 5 horas. E uma nova que estava chegando ali, Marlene, imagina, né? Assustada, 17 anos, pera lá, 5 horas de oração, meu Deus, 5 horas de oração, não, porque você lê, né, cuidar do quarto, cuidar de coisa, tudo bem, mas oração, 5 horas, terminou, ela foi correndo lá no corredor, falou assim, madre, 5 horas de oração? Sim, 5 horas, mas o que a senhora falava para Deus? O que a senhora fala para Deus? Nada. E o que Deus fala para a senhora? Nada. Aí pirou mais ainda, né? Então, a ideia de oração, assim, é um estado de silêncio e reconhecimento da glória de Deus. Para tudo, né? Na nossa oração de confissão de pecados aqui no culto, né, dominical, a gente fica 2 minutos, cai Bíblia, vocês já repararam, né? E menino chora e não sei o que, o outro espreguiça, 2 minutos, né? E a gente quer fazer jejum. Então, quando Paulo fala em Gálatas que o Espírito de Deus, né, habita o nosso coração, e é Ele que entra no lugar dessa lei. A lei, não, a lei diz para você, olha, você errou. O Espírito Santo fala o que no seu lugar, né? Ele fala assim, você foi aceito. Você foi aceito. Porque o sacrifício perfeito, irrepetível, Hebreus 7, Cristo fez no seu lugar. Então, irmãos e irmãs, no Novo Testamento não tem lugar para essa religiosidade que a gente quer, tipo, ajudar Deus nos salvar. Não, você não ajuda Deus te salvar. Ao contrário, você ajuda, você pode atrapalhar, né? Então, esse estado que a gente procura, né? Esse estado de desenvolver, Filipenses, desenvolver a salvação, desenvolver intimidade com Deus, né? É maturidade cristã. Não tem a ver com salvação. A salvação é um estado. Deus escolhe, Deus prepara, Deus unge, Deus realiza, Deus consuma. E você em algum momento é chamado porque você está entre os escolhidos dele. E ele vai até o final. Por isso, para terminar, Romanos 8, 31 a 39. Por isso, o texto nós já lemos, né? Por isso que ninguém te poderá separar das mãos de Deus. Amém? 2 de Coríntios 5, 17. Pode ler. Senão ninguém ouve. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, desde que se fizeram volta. Amém. Isso aí foi musicado, tão lindo que é, né? E assim, se, a partícula C indica condição, né? Se alguém está em Cristo, porque pode ser que não está. Agora, se está em Cristo, é nova criatura. O que já passou? Passou tudo. Já te passo a palavra. Lutero se confessava todos os dias, Luiz, imagina isso, todos os dias. Todo dia ele ia ao confessionário. Sabe quanto tempo ficava lá? 3 horas. 3 horas. Fazia uma varredura, Marcos, da vida dele. Bom, não dá para... Você imagina, se de 24 horas... Vamos supor que ele dormisse ali 6 horas, né? 6 horas com 3 de confessionário, então quase a metade do tempo dele, ele estava em estado, né, alterado de consciência, que está dormindo, né? Está aqui o psicólogo, ou ele estava no confessionário. Então, das 24 horas, 9 você já tira, né? Então a chance para pecar seria as outras 15 horas. E ele ficava lá, daqui a pouco saía do confessionário e voltava, né? Ia embora para casa, no meio do caminho lembrava, voltava correndo. Padre, no filme mostra isso. Padre, que foi, Martinho? Que foi?
Eu lembrei, padre, mais um assim. Então ele ficava vasculhando cada detalhe da consciência dele, para ver se encontrava pecado para confessar. Percebe? Isso é o quê? É a tentativa humana de agradar a Deus. Lembra domingo na mensagem, quando Naamã se converte, e ele vai justificar por Eliseu, fala assim, olha, o meu patrão, ele adora aquelas divindades lá, e eu sou o funcionário de confiança dele, sou eu quem leva ele para a casinha de Rimon. Então, nisto, não é nisso, ou seja, nisto aqui que eu tenho que fazer, me perdoe, Senhor. E aí eu costumo brincar, né? O Eliseu responde para ele assim, Senhor, pode ir, cara, seu coração já é de Jesus. Né? Ou seja, o estado é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Paulo diria em Efésios, está selado, pertence ao Senhor. Selo dá a ideia de identidade, mas também de propriedade privada. Né? 1 Pedro 2,9, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Deus. Vai entrar na casa de alguém sem autorização, né? É cana. Pode falar, Roberto. Então, jejuar após de troca não é bom, né? Como é que é? Jejuar. A barra de troca. Então, você assim, mas assim. Aí é negociata. Por quê? Após de troca é negociada. Mas você tem que jejuar em que sentido? Em agradecimentos? Não, eu costumo dizer assim, a gente pode fazer um dia um estudo só sobre jejum, né? Mas, por exemplo, no Brasil, até outro dia conversando com a Alessandra sobre isso, é muito comum, por exemplo, nos grandes centros, a pessoa acorda de manhã e ela tinha se programado, ela acorda de manhã e vai começar o seu jejum. Só que esse jejum, na verdade, não somente, não é um jejum, mas é uma, como é que fala? Uma dieta alimentar. Né? É moda agora, né? Intermitente. Eu fico pensando, Jesus, imagina, jejum intermitente, hora que der fome eu como, hora que der fome intermitente, é isso, né? Hora que der fome eu como um pouquinho, né? Aí mais um tempo, né? Daqui a pouco, mais um pouquinho, né? O que eu ia falar é o seguinte, ele acorda de manhã, lê a palavra, ora com o Senhor, inicia o seu jejum. Ok, alguns não escovam o dente, porque, mas o resto do creme dental fica, olha a radicalidade, o resto do creme dental que fica na boca pode te alimentar, então o cara é maluco mesmo, né? Mas enfim, e ele pega e vai embora, aí ele sai de casa, ele pega o carro, ou pior, se ele for de ônibus, imagina, mora em Mauá e vai trabalhar lá na Vila Olímpia, imagina se o Diego fosse de carro, de ônibus, 2h30, aqui né, e tá. E daqui a pouco, quando já encosta outro cara, aí passa o sovaco, ele já fica nervoso. Meu, você está pecando no meio do jejum. Então não é jejum, é uma dieta alimentar. São João Crisóstomo dizia, né? Não adianta você tirar a comida do estômago e não tirar o pecado do coração. Exatamente. Né? Então é difícil. Então o que você diria? O que o senhor diria, pastor? Né? Diminua o tempo do jejum, mas para tudo. Faze como, por exemplo, com todo respeito à citação, como Madre Teresa, reclusão. Sai. E aí por que jejuar? Para dizer o seguinte, olha, nesse momento é tão importante eu estar na presença de Deus que nem a comida vai ser prioridade. Para mim jejum é isso. Para tudo, e vai para um lugar. Hoje é Deus, hoje é o Senhor, e eu quero estar na glória do Pai, quero contemplar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, mês de janeiro eu preguei uma mensagem que vocês conhecem bem, o texto lá de Mateus, quando Jesus trabalha o dia todo, aí é o contrário, né? Ele trabalhou o dia todo, atendeu gente, curou e tal, aí ele fala para os discípulos assim, olha, entra no barco, vai para o outro lado e me espere lá. Era por volta umas 4h30, 5 horas da tarde, porque diz que o texto, o sol estava, né, se pondo. Ok, e ele pega, e vou ali orar, e ele sai e vai. Sabe que hora que ele vai voltar? 4 da madrugada, que é aquela cena que ele está andando sobre as águas, os discípulos, né? Imagina, das 4 da tarde às 4 da manhã, 12 horas, para tudo.
aí sim, né? Então não é simplesmente dieta alimentar, ficar sem comer, não, é ter um tempo de absoluta entrega para Deus. Não é à toa que ele dizia que os melhores horários para você orar é de madrugada. Não toca telefone, né? Não toca campainha, a mulher não te chama, o filho não chora, a criança. Então, lembrando assim, é um lugar onde todo mundo está parado, é a hora que você vai entrar então na presença do Senhor. Aí não é a ideia de negociar com Deus, aí é uma exclusividade. Só citando João Calvino, né? João Calvino dizia, né? A oração, olha a nossa pretensão, a oração é a gente falar com quem? Com quem? Só isso, viu, Luísa? Falar com Deus. Com Deus. Não é falar com o presidente da República, que é importantíssimo, presidente da nação. Não. E ouvir também, né? Porque não adianta falar e não ouvir. Cicio suave, né? É difícil ouvir a voz de Deus, né? Porque ele fala cicio suave, baixinho, porque tem muito barulho, tem muita interrupção. Então a gente precisa se preparar para ouvir a voz de Deus, né? Bom, então a Calvin dizia, a nossa pretensão de falar com Deus é tão grande que para a gente conseguir, então, nós temos que ter alguns critérios. Então ele dizia, nada, absolutamente nada, Marlene, nesse mundo é tão importante a ponto de você interromper uma oração. Nada, absolutamente nada nesse mundo é tão importante a ponto de você interromper uma oração. Então, se a gente for levar isso a sério, né, Marcos? Opa, pera lá, eu vou orar menos, mas vou me preparar melhor para orar. Porque quando eu for orar, nada vai parar, nada vai atrapalhar. E a gente ora, né? Claro, é evidente que o fato da gente entrar em oração não está dizendo para nós que é a única forma que a gente tem de falar com Deus e ouvir o Senhor. Não, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Mas a oração é um estado de graça, né? É um meio de graça, é um momento em que você para simplesmente para valorizar aquele tempo de comunhão com Deus. Irmãos, é que eu sou provocado por vocês, a gente vai caminhando, já é 9h15, mas vamos parar aqui. Na semana que vem a gente continua com o texto com o terceiro ofício de Cristo, né? Sobre Jesus como o Rei do Universo, tá? Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma oração, agradecendo aí aos irmãos e irmãs que de casa nos acompanharam também, da rede ou na rede social. Vamos orar. Pai, nós te somos gratos por esse tempo de comunhão na Tua presença, obrigado pela liberdade que temos de meditar na Tua palavra, Senhor, dela aprender e por meio do Teu Espírito Santo, Pai, crendo que ela é o alimento para a nossa alma. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, irmãs, em nome de Jesus.